Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Trianoncast, o podcast da Clínica Trianon, a melhor clínica do Brasil. Clínica que trabalha com foco no ser humano e com todo o cuidado que o ser humano merece quando se fala em saúde. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Daniele Scherer, que já esteve conosco aqui em um episódio anterior, que vocês precisam assistir, foi um episódio excelente, em que falamos sobre fórmulas médicas. E dessa vez teremos a oportunidade de falar sobre outro tema de enorme relevância para a sociedade, um tema aí que acomete a todos os seres humanos durante a vida. Vamos falar sobre dores. Vamos falar sobre dores dentro de alguns contextos bem específicos e bem especiais aqui, que servirão como alarme, inclusive, aí para a sociedade. E para começar, né, apresentar a doutora Daniele mais uma vez. A doutora Daniele é uma paranaense, lá de Ponta Grossa, reumatologista aqui Isso da aí. Clínica Trianon, que iniciou a jornada acadêmica dela lá em Curitiba, onde ela cursou medicina na Universidade Federal do Paraná. Depois ela se mudou aqui para São Paulo para completar a sua formação, fazendo as residências de Clínica Médica e de Reumatologia na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina lá da Unifesp. E aí, além dessa formação em reumatologia, a doutora Daniele também tem a especialização em acupuntura e a capacitação também, né, em tratamento de dor crônica, correto? Isso mesmo. Olá a todos, um prazer estar aqui de volta nesse canal, né, de comunicação tão próximo com pacientes profissionais de saúde, oportunidade para a gente falar sobre temas interessantes. Então, sim, eu fiz uma pós-graduação em dor, né? Então, acho que dentro reumatologia já trabalha muito esse tema, mas tanto a acupuntura quanto a pós em dor me fizeram me aprofundar um pouco mais, me importar em estudar um pouco mais e vamos falar sobre isso hoje. E, pessoal, não importa a especialidade do médico, nós somos sempre, né, banhados ali de queixas relacionadas à dor. Dor em todas as suas naturezas, dor física, dor emocional. E tem um dado aqui relevante para a gente começar a nossa discussão, é que dos 10 remédios mais comprados, melhor dizendo, porque depois a gente vai descobrir que nem todos os remédios comprados são São com prescrição, prescritos. né? Mas dos 10 remédios mais vendidos no Brasil, 4 são para tratamento de dor. E esse número tem crescido cada vez mais, a gente tem se preocupado bastante com o uso desenfreado de analgésicos, que são essa família de medicamentos destinados ao tratamento de dor, e muitas pessoas, inclusive, têm desenvolvido problemas cada vez mais alarmantes por causa de um uso inadequado e irresponsável de medicamentos para tratar a dor. Então, Dani, o que que você tem visto aí dentro da sua especialidade, dentro da sua atuação, você que é um especialista que está bem próxima aí, né, quando se fala em Sim. dor, né, de tratamento da dor, com relação ao comportamento dos pacientes com relação ao uso de analgésicos? Acho o primeiro ponto que eu queria colocar antes da gente falar sobre os analgésicos é da importância da dor, porque na verdade sentir dor é extremamente importante, né? Hoje nos hospitais, né, as atualizações aí dos hospitais incluíram inclusive dor como um sinal vital. Então, tão importante quanto frequência cardíaca, pressão, né, frequência respiratória, oxigenação, tá lá como quinto sinal vital a dor. Então, ter dor é essencial e é uma coisa muito importante que a gente sinta a dor, né? Afinal, é a forma com que o nosso organismo muitas vezes consegue sinalizar que existe algo errado, uma infecção, um trauma, uma fratura, uma lesão. Então, a gente também precisa pensar que dor não é uma coisa ruim, né? Ou não deveria ser. Então, o reflexo de dor, ele é importante para a nossa sobrevivência, né? Existem algumas síndromes em que a criança, né, o bebê nasce sem o reflexo de dor e a sobrevida média é de 2 anos. Então, essa pessoa ela não vai sobreviver, né? Porque vai ter alguma intercorrência e o organismo não vai conseguir avisar que precisa de um reparo, enfim. Então, uma vez que dor é necessária, é o que você falou, 100% das pessoas vão sentir dor em algum momento e muitas vezes como um estímulo adequado, né? E aí vem a questão, alguns tipos de dor precisam ser tratadas, outras não necessariamente vão melhorar espontaneamente até. E acho que o problema principal, ele tange as pessoas que começam a sofrer de dor crônica, né? Então, talvez a gente volte a nossa conversa muito mais para aquelas pessoas que sofrem com dores recorrentes, né? Dor crônica seria aquela dor
que passa a persistir aí mais de 6 a 12 semanas, então em torno de 3 meses. Não precisa ser todos os dias, mas uma dor que fica recorrendo, e aí sim que a pessoa começa a buscar tratamentos e medicamentos e se automedicar, ou mesmo procurar acompanhamento médico por uma persistência de algo que aí sim passa a ser anormal, né? Então, o estímulo da dor crônica é o que não é interessante. Então, ter normal, né, pessoal? Vamos fazer uma cirurgia, vai ter dor pós-operatória. Vamos ter uma fratura, uma queimadura, isso dói e isso precisa ser medicado, né? Então, não é a respeito do uso racional dos analgésicos, anti-inflamatórios, opioides, enfim, tantas medicações sedativos, né? Aí as anestesias, que ainda bem, eu fico pensando na minha avó, como é que era extrair um Obrigado. dente sem anestesia, né? Sei lá, 70 anos. Então, assim, que bom que surgiram, né, a anestesia geral e tudo isso que a gente usa hoje em dia. Então, o uso racional é extremamente necessário. Quando a gente passa a ver essa questão das medicações compradas, né, não é uma coincidência que são medicamentos que não precisam de prescrição médica. E aí a gente entra nessa seara das pessoas que se automedicam, muitas vezes por quadros crônicos, os quais muitas vezes não tem nem diagnóstico, né? E aí a gente soma o problema da autoprescrição, da automedicação e aí do abuso desses analgésicos, sejam os simples, tipo de pirona, paracetamol, sejam os que têm mais efeito colateral, tipo anti-inflamatório, junto com uma falta, na verdade, de entender o que a gente está tratando, né? Porque às vezes a gente tá ali com o analgésico melhorando pontualmente por 6, 8 horas aquela dor, mas eu não estou tratando a causa da dor, o problema da dor. E ainda que eu tenha uma indicação de uso contínuo, essas não são as melhores opções para a gente tratar a dor crônica, né? Então, hoje, a gente estudando dor e entendendo como funciona neurologicamente falando, a gente sabe que não são as melhores escolhas. Então, na minha vivência como reumatologista e tendo feito, né, essas especializações, essas pós-graduações em dor, eu percebo que a maior dificuldade começa pelo diagnóstico, né? Às vezes, de uma pessoa que está meio perdida, assim, nesse universo, começa a se automedicar e às vezes até já chega um pouco sugestionada numa consulta do que usar, do que dá certo, do que não dá, né? Então, às vezes, essa história do problema da dor da pessoa, ela começou fora do consultório médico, às vezes com a vizinha, com mãe, pai, né? Aquela história que médico e louco todo mundo tem pouco. É. E todo mundo já tomou algum remédio para dor, todo mundo sabe recomendar algum remédio para Sim, dor, né? Por isso são remédios tão vendidos, né? Que muitas vezes você não precisa de um médico para chegar ali e com conseguir adquirir um certeza. remédio para dor, né? Tem sempre um amigo, um vizinho, como você falou, um familiar. Ah, eu tomei isso aqui uma vez e isso aqui Foi me fez muito ótimo. bem, né? E aí que mora muitas vezes a armadilha, né? Porque muitas pessoas. Tem até um dado recente de 2023, se eu não me engano, que quase 37% dos brasileiros sofrem dessa dor persistente, dessa categoria de É dor que você muita gente, mencionou, né? né? Então aí é quase 4 em cada 10, né, brasileiros sofrem de dor crônica, essa dor mais persistente, né? Essa dor aí que se arrasta aí por alguns meses. E aí muitas vezes esses indivíduos, por estarem tanto tempo sofrendo com a dor, eles começam então a buscar medicamentos mais potentes, Sim. né? E aí nisso, às vezes, vem aquele amigo cheio de boas intenções, olha, uma vez o Empresta uma médico, né, cartelinha, me né? passou isso aqui, né? Eu ainda tenho um sobrando aqui, né? Ele falou que esse daqui é mais potente, era uma crise tremenda que eu estava ali tendo de dor e tal, experimenta aí. E aí nessa experimentada, né, abriu-se ali um portal bem maquiavélico, digamos assim, que vai ali levar o indivíduo para um caminho nada positivo na história de saúde dele, né, Dani? Com certeza. E é engraçado, assim, essa evolução, porque uma coisa que eu escuto muito no consultório é assim: ah, esse remédio não funciona pra mim, isso é igual água. Não, eu não tomo mais dipirona. A dipirona não faz efeito. E aí, talvez exista um fundo de verdade nesse não faz efeito, porque a partir do momento que a dor se cronifica, a gente tem ativação de várias vias neurológicas, né? Então, aquela via que talvez era única, tentando simplificar, né? Da dor aguda, ou seja, bati meu dedo, doeu, né? Isso é uma via neurológica que é ativada. Quando a gente passa a ter dor crônica,
esse sistema de dor ele se torna extremamente mais complexo, né? E tem relato aí mais de 15 vias dolorosas, não dolorosas, mas vias neurológicas que começam a ser ativadas e envolvidas nesse processo de dor, incluindo, por exemplo, as vias emocionais, né, do sistema límbico lá, então que a pessoa passa um nervoso e a dor piora, então isso, né, existe realmente. Então, às vezes o fato de você estar tomando uma dipirona, essa não faz efeito, então, isso é mais uma coisinha, né? Mais uma lâmpada que se acende para a gente ter atenção, porque talvez, na verdade, não é que não funcione, é que no seu cérebro lá, ele já está funcionando totalmente alterado, com várias vias neurológicas acesas, ligadas, que não deveriam estar ligadas, e aí a gente começa a ter a necessidade do uso de outras medicações. E aí também a gente pode puxar o gancho do porquê usar só o analgésico não resolve, né? Porque se a gente for pensar em potência, é aquela história que a gente estava falando, começa na dipirona, de repente está usando um tramal, um tramadol, né? E aí depois começa a usar uma morfina, e aí você começa dentro de uma linha só de analgésicos, passar para analgésicos mais fortes, mais potentes, mas que também tem mais efeitos colaterais, mais risco de dependência, de tolerância, de adição. E muitas vezes aquele cérebro, ele precisa de outro tipo de modulação, de outro tipo de tratamento, de outro tipo de intervenção, né? Porque são outras vias neurológicas que estão ativadas. Então não é tão simples, simplesmente você tem uma dor e aí você muda a intensidade do analgésico, né? Então tratar a dor é mais complexo que isso. Não basta você trocar uma dipirona por um tramadol simplesmente porque o tramadol é mais forte. Porque nesse contexto, se você não tiver o diagnóstico correto, tratamento correto, vai chegar um momento que essa medicação também vai fazer cada vez menos efeito. Por quê? Porque você vai criando uma tolerância e aí o problema também da dependência, né? Que algumas classes medicamentosas podem induzir uma dependência e aí você soma dois problemas, que é o problema da dependência química medicamentosa junto ao problema da dor. E aí é um desafio tremendo tratar, porque você às vezes precisa tirar aquele analgésico potente, porque o paciente está dependente daquele remédio, mas o paciente tem dor, né? Então, assim, quanto mais a gente vai levando para baixo do tapete, assim, que eu sempre falo para os pacientes, não dá mais para colocar para essa sujeirinha para baixo do tapete, né? Chega um momento que a gente precisa reorganizar 100%, né? Parar, rever desde o começo o diagnóstico, porque quanto mais demorar, pior vai ser. Eu gosto muito também de usar essa analogia do tapete, né? Eu gosto de falar para os meus pacientes, olha, vai chegar um momento que vai ter tanta sujeira embaixo desse tapete que vai dar muito mais Muito mais trabalho de trabalho, limpar do que se a com gente fizesse certeza. ali de pouquinho em pouquinho todos os dias, né? E você falou uma coisa interessante, que é a questão da dependência química, né? Como psiquiatra, né, eu afirmo que uma das condições mais desafiadoras que a gente tem, do ponto de vista de tratamento, é a dependência química. E eu gosto muito de alertar isso para os pacientes, né? Para tomarmos cuidado para aquilo ali não evoluir para uma dependência química, porque aí a gente tem um problema adicional que às vezes é muito mais grave do que o problema original, do que o problema que Sim. levou aquilo ali. E muitas vezes uma coisa involuntária, né? Porque a dependência, ela foge do, mas não vai acontecer comigo, não, mas eu tô sob controle, né? Então, lembrar que a dependência química vai ter, enfim, por trás dela várias coisas que favorecem ou, enfim, facilitam, mas muitas vezes não está no seu controle aquilo. Então, se não houver uma mudança naquele comportamento, vai acabar evoluindo para a dependência, né? Exato. E quando evolui para a dependência, o indivíduo passa a ser um refém do medicamento. Então, o medicamento passa a dominar o indivíduo e ele passa a ter que tomar aquele medicamento não apenas para controlar a dor, mas para controlar aquela entidade ali que tomou conta ali de uma região no cérebro dele, né? A região lá que cuida das recompensas. Exato, né? E é tão importante quanto uma dependência ao álcool, Sim, ao cigarro. E, assim, eu sinto que no Brasil talvez a gente precise trabalhar um pouco mais esse conceito, porque as pessoas não têm tanta clareza do quanto a dependência medicamentosa também é extremamente perigosa e complicada, e quanto é séria, e quanto precisa ser tratada com seriedade, né? Outra analogia que eu falo sempre para os pacientes, que é como se o nosso cérebro, lá onde existem as vias dolorosas, como se a cada ano, a cada mês, fosse criando uma cicatriz ali, né? Então, quanto mais tempo você demora para tratar,
mais aquela cicatriz existe. Então, para você voltar ao seu estado basal, à sua tolerância de dor como você era antes, vai ficando cada vez mais difícil, né? Então, é uma necessidade levar a sério e tratar, né? Não dizer que... E aí a gente vê cenários desses jovens e até idosos, né? Às vezes a gente mesmo... Ah, tá doendo porque tá velho. Ah, não, isso é coisa da idade. Não, isso é dor da velhice. Então, ainda que seja uma pessoa mais idosa, seu avô, sua avó, né? Vamos tentar tratar. Existem terapias que podem ser adaptadas e usadas no idoso com segurança, né? Então, vamos tirar esse paciente dessa situação, porque a tendência é que a gente vá ficando cada vez mais sensível à dor, ou seja, estímulos cada vez menores sejam capazes de desencadear reações dolorosas muito intensas, né? E aí fica mais difícil com as medicações, porque a gente vai ter um limite ali, né? E aí esse entra o segundo ponto, em que tratamento de dor, e aí mais uma vez falando de dor crônica, ele não é baseado em um único pilar chamado remédio, né? Então, assim, todo e qualquer medicamento, seja ele de qual tipo for, na melhor dose, mais otimizada do melhor laboratório, enfim, usado corretamente, ele tem ali um potencial limitado de atuação. Né? Então, a gente precisa somar todos os pilares para o tratamento da dor crônica. E o remédio, ele é um deles. Então, se a gente também não trabalha essa conscientização de que para sair do lugar da dor crônica, eu preciso entender que além do remédio correto, do diagnóstico, do acompanhamento médico, eu preciso ter uma mudança naquilo que está envolvido na dor, e aí a gente traz muita coisa, né? Hábitos de vida, sono, cuidado da saúde mental, identificação de outros transtornos, né? Se a gente tem um transtorno depressivo ou não, se a gente tem um transtorno de personalidade ou não, precisa ser trabalhado, precisa ser tratado. Estímulo físico, né? Atividade física. Então, assim, nutricionalmente falando, então se a gente não começa a entender que essa dimensão do tratar da dor crônica vai além da cápsula do remédio, a gente vai ficar estagnado, né? E aí eu falo para os pacientes, é muito frustrante, porque você compra uma medicação, gasta seu dinheiro lá, gasta seu tempo, muitas vezes tem efeitos colaterais, toma a medicação e, poxa, você melhora 50%, 60%, 70%, você não melhora os 100%. E aí a pergunta que eu deixo, né, para quem está nos ouvindo é, será que a gente melhora os 60%, 70% porque o remédio é ruim? Ou porque eu ainda não entendi quais são os outros fatores do meu dia a dia que estão associados à dor, que são gatilhos para a dor, que são perpetuadores dessa dor, né? Porque se eu não parar para fazer essa reflexão, eu não vou chegar no 100%. Então, veja como é muito mais complexo do que na farmácia comprar um remedinho, né? Ou pegar da vizinha. Ou até, às vezes, tratar superficialmente com um médico não especialista que só renova a receita. Quantas vezes a gente também vê isso, né? Não, mas eu vou lá, só me passa receita. E às vezes vai fazendo aquela polifarmácia, adicionando 4, 5, 6 tipos de medicações com efeito analgésico, né? Então, é uma questão muito mais profunda que a gente precisa... Não, você trouxe um contexto que estava aqui na ponta da língua já para falar, né? Quando você começou aí essa sua última fala, do quão multifacetada é, né, essa condição da dor, né? E o quanto que isso envolve tanto a responsabilidade do paciente, mas também do profissional, né? De investigar por que aquela dor não passa, o que está por trás daquela dor. A gente costuma muito falar, né, quem trabalha com dor, né, do quanto que a dor é um fenômeno complexo que envolve múltiplas camadas do ser, como você bem trouxe aqui. Então não é apenas uma questão biológica, às vezes tem que se abordar também a questão emocional, que aumenta a Sim, sem dúvida. sensibilidade do indivíduo à dor, né? Algumas condições ali emocionais fazem com que o indivíduo fique mais sensível ao estímulo doloroso, que ele fique mais propenso a desenvolver patologias que cursam com dor, né? E, infelizmente, a gente sabe que existem ainda muitas consultas que são muito breves e que ali só se faz renovar uma receita e que o paciente já traz também ali um discurso direcionado para apenas conseguir a receita. Por isso que eu falo da responsabilidade dos dois lados, né? Compartilhadas. Sim. A responsabilidade do paciente, né? E de quem está nos ouvindo agora, né? Que, como a gente falou lá no início da nossa conversa, todo mundo sente dor em algum momento, né? De chegar ao médico
buscando a solução para a raiz do problema, Sim. né? E não apenas a chegar com a vontade de conseguir a receita para aquele analgésico mais forte. E a responsabilidade do médico de abordar esse paciente de uma forma realmente completa, né? Abordando ali, É. explorando todas as camadas E do também é problema. interessante comentar, né? Estamos numa cidade aqui em São Paulo privilegiada, em que tem muitos especialistas. Também tem muitos subespecialistas, é, especialistas em tratar dor, procedimentos de dor. Então, também é importante, além do remédio, né? Acho que hoje uma coisa que traz alerta são essas terapias rápidas, essas melhores muito rápidas, né? E talvez o abuso até de procedimentos para tratamento de dor. Veja, são super importantes quando bem indicados, quando bem realizados, ajudam muito o paciente, mas se você fez um procedimento para controle de dor e essa dor não melhorou, né? Eu já atendi pacientes que já tinham feito 9, 10 infiltrações de coluna. E assim, na 11ª, daí o paciente pensou, poxa, eu vou procurar uma segunda opinião. E às vezes era uma doença autoimune, né? Então, assim, é, é, a gente tem que ter essa consciência não só na questão da refratariedade ao remédio, mas também a procedimentos, né? A infiltrações, bloqueios, cirurgias, enfim. É que quando a gente não tá encontrando um caminho, não tá melhorando, a gente tem que abrir, né, esse horizonte, talvez procurar outras abordagens, reavaliar o diagnóstico, né? Então, a gente mesmo faz isso diariamente, o tempo todo, com todos os nossos pacientes, né? Então, às vezes o paciente tem uma doença autoimune e ele tá com uma medicação muito boa para controlar a doença e o paciente não melhora da dor, né? Então, qualquer congresso de reumato que você vai, um dos tópicos é lá, reavalie o diagnóstico, né? Veja se não tem algo a mais acontecendo, veja, vamos pensar, será que não tem outra doença? Como é que está a questão emocional desse paciente? Como é que são as outras esferas, né? Porque tudo isso vai influenciar. E aí, às vezes, a gente está gastando tempo, dinheiro, energia, se expondo a riscos medicamentosos ou de procedimentos, enfim, e não tá tendo sucesso na terapia, né? Não é fácil. Eu sei que a gente falar assim, a impressão de estar simplificando e não existe milagre. Isso é muito complexo, né? Talvez por isso até tem muitos colegas que não são muito fãs de tratar dor crônica, porque o trabalho está nessa atenção multifatorial, né? E entender o paciente como um todo e estar constantemente reavaliando esses casos, né? Então a solução não é dobrar a dose da receita, dobrar a dose do comprimido, que também às vezes, não, tomava um, não funcionava, agora comecei a tomar 2 comprimidos, né? Também estávamos comentando, antes de começar a gravar, né, de alguns filmes, a gente tem hoje acesso a muita informação, né, sobre a história dos opioides nos Estados Unidos, né, e o relato de intercorrências e de mortes mesmo pelo abuso de medicamento, né? Então, olha o tamanho da dimensão que isso pode tomar quando eu insisto naquele caminho que não está dando certo, né? Então, não, vamos só aumentar a dose, só aumentar a dose, só aumentar a dose. Então, além da dependência, que às vezes o paciente começa a fazer uso de dose maior porque está dependente, às vezes está dobrando a dose para tentar chegar num efeito analgésico e aí o efeito colateral. Eu ia destacar justamente isso, Dani, que você falou em riscos, né? Mas para deixar até claro para quem está ouvindo, né, e para quem está assistindo também pelo vídeo, são riscos bem consideráveis, incluindo aí risco de morte. É, Tem dados aí bem alarmantes, né, lá dos Estados Unidos, país que enfrenta aí uma epidemia extremamente arrasadora aí do uso de uso de opioides, né, de dependência de opioides, melhor dizendo. Só em 2021, mais de 100 mil americanos morreram em decorrência de overdose de opioides. Que são é. opioides, como a gente falou, né, pessoal, aqui mais cedo na nossa conversa, são aqueles analgésicos um pouco mais potentes que geralmente são prescritos em algumas condições específicas quando os analgésicos mais comuns não são suficientes ali para o controle de dor, né? A Dani até mencionou alguns, né, como tramadol, morfina, Sim. fentanil, né? Então, assim, nós já temos um baita alerta, né, em um país aí que influencia muito o comportamento aqui dos brasileiros, Sim. de algo que ainda não é tão alarmante aqui quanto é lá, mas que muitas vezes pode ser que a gente esteja no caminho. Acho que tem outro dado É, também que eu queria até trazer, que de 2006 a 2015, se eu não me engano, de 2009 a 2015, teve um aumento aqui no Brasil de 500% no uso de opioides.
né? E aí, pessoal, vamos prestar atenção. Por que que um remédio precisa de receita médica? Ah, será que é porque isso tem que ser controlado na farmácia? Não, é porque subentende-se que aquele remédio precisa ser acompanhado. Ele precisa ser indicado, bem indicado, ele precisa ser acompanhado. Então, por isso que quando você vai numa farmácia comprar um antibiótico, hoje em dia, né, que antigamente podia, pedem uma receita para saber por que você está tomando e subentende-se que você vai estar acompanhando, né, que tem alguém acompanhando esse paciente. Então, a mesma coisa acontece com esses analgésicos mais potentes, né? E eu mesmo já tive casos, né, em que estava bem indicado o uso de um opioide, por exemplo, adesivo, em uma paciente que estava aguardando uma cirurgia ortopédica, com muita dor, que não conseguia caminhar, então realmente precisava de uma analgesia, um remédio para dor mais potente. E ela começou a fazer o uso, não era a dose máxima, né? E aí fica o alerta, porque às vezes a gente acha que é só no abuso ou só quando eu começo a tomar doses muito altas. Não, era a primeira vez que ela tinha tomado aquela medicação. E depois de 2 semanas ela começou a ter alguns sintomas estranhos e aí me mandou mensagem, conversou comigo, me mandou áudio, né? Olha, tô meio sonolenta, tô começando a ter umas coceiras, não tô me sentindo bem, tô com mal-estar, não tô conseguindo me alimentar. E na hora, por eu conhecer e saber o que tinha sido prescrito, qual dose tinha sido prescrita, conhecer o histórico dela, que ela nunca tinha usado, né, a gente já entendeu que aquilo era um sinal de intoxicação. E aí, rapidamente, o que a gente fez? Né? Transicionou esse uso e suspendeu o uso dessa medicação. Então, assim, o fato de precisar de receita médica, no fundo, não é para ser chato, porque você não pode ir lá comprar. Na verdade, a gente tem que entender isso como uma indicação de uma necessidade de alguém estar acompanhando essa medicação. Né? Então, não é pegar o remédio e volta daqui 5 meses, volta daqui 4 meses, para a gente ver se fez efeito, se deu certo ou não. Então, idealmente, mundo ideal, essas medicações analgésicas, né, como todo tratamento, deve ser acompanhado. Porque às vezes, mesmo em doses baixas, no início do tratamento, a gente pode ter complicações com intoxicação, com risco de vida, se não for feito nada, né? E quanto mais idoso, aí sim, idosos, muito rapidamente isso pode ser um grande problema, né? Então, veja de novo a questão do tratar a dor com segurança, né, com responsabilidade. Mais do que simplesmente melhorar, a gente tem que, além de traçar o caminho, entender que você não pode estar só. Né? E às vezes, se é um colega médico que não tem habilidade nessa prescrição, né, peça ajuda, compartilhe, converse, troque ideias, né? Oriente esse paciente, faça vigilância. Eu acho que todos nós, como profissionais de saúde, temos que conhecer os efeitos colaterais mais frequentes dessas medicações para a gente saber intervir quando acontece algum problema. Porque não é só na prescrição errada que acontece problema, infelizmente, né? O medicamento, todos eles podem ter efeito colateral. Mesmo quando bem indicados, quando indicação correta, em dose correta, ainda assim a gente pode ter algum tipo de intercorrência. Então, precisa desse acompanhamento conjunto com toda certeza. Sim. E outra coisa também que eu gosto muito de destacar, né, é que o vilão aqui não é o medicamento. Né? A gente estava falando sobre as consequências negativas do medicamento, que ele pode, inclusive, levar o indivíduo à morte. Mas o vilão, na verdade, é o uso inadequado do medicamento. Exatamente. Né? Os medicamentos estão aí ao longo da história da medicina para trazer alívio, para trazer conforto, para Perfeito. trazer cura. Né? O problema é quando ele é usado de uma forma diferente da qual, né, ele é Da proposto, da finalidade. finalidade dele. Né? Então, muita atenção, pessoal. Assim, aí que entra a questão da responsabilidade compartilhada, né? Tanto do paciente quanto do profissional. Nós não queremos que aconteça no Brasil o que está acontecendo fora, né? E talvez ter de uma forma mais rigorosa esse comportamento, né, como saúde pública, e aí pensando como Ministério da Saúde, enfim, seja uma das formas da gente evitar, né? Então, quando você tem um acesso mais limitado ou mais controlado a algumas medicações, pensando em saúde coletiva, em saúde pública, muitas vezes é uma forma de você tentar trazer esse paciente para um acompanhamento mais regular, né? Gostaríamos que isso fosse realidade no SUS, né? Que fosse realidade nos convênios, nas clínicas privadas, em todos os atendimentos, né? Se não é viável, então você, paciente, empodere-se dessas informações que estamos passando.
né? Para que, se eu tenho conhecimento, se eu entendo para que eu estou tomando esse medicamento e quais são os possíveis efeitos colaterais, caso algo aconteça, eu possa buscar ajuda, seja uma UPA, uma OBS, um pronto atendimento do convênio, enfim, se eu não tenho contato do médico que prescreve, né? Então, essa questão da decisão compartilhada é a mudança hoje do cenário em que o paciente com dor crônica, ele precisa ser voz ativa no tratamento, né? Ele precisa saber, que é uma coisa assim que eu fico de cabelo em pé, quando a pessoa não sabe nem o que toma, nem para que serve, né? O paciente chega assim, mas o que você tá tomando? Ah, não sei, um amarelinho. Então, assim, não dá mais, né? Hoje, com um celular, anota, tira uma foto da receita, guarda. Nós temos que saber sair de uma consulta, seja ela feita em qualquer contexto, público-privado, pelo menos sabendo para que é aquela medicação e qual pode ser o efeito colateral. Porque se a gente souber isso, pelo menos, né, se a gente identificar algo errado, eu vou saber procurar ajuda. Então, acho que é isso. Vamos nos colocar como voz ativa, vamos nos empoderar dessas informações e entender isso, que o meu papel dentro do meu tratamento não é passivo, não é só tomar o comprimido, né? Essa não é a sua única atitude que vai fazer melhorar. E até, Dani, entrando então numa parte mais prática agora, né? Tomando como base aquele dado que eu apresentei aqui de quase 4 em cada 10 brasileiros sofrem de dor crônica. Então, provavelmente, muitos dos que estão nos ouvindo ou assistindo sofrem aí de dor Ou conhecem crônica, né? alguém que sofre Ou na conhecem família. alguém. Então, considerando essas pessoas que já estão sofrendo, que já estão tomando ali algum remédio para dor cronicamente, então remédio ali, estão tomando remédio ali todos os dias, ou quase todos os dias, o que que você, como uma especialista da área, né, pode aconselhar para esses indivíduos nesses estágios já? Bom, então, primeiro ponto, se a gente sabe efetivamente o porquê da dor, né? Porque se a gente sabe o porquê da dor, então vamos dar um exemplo que é muito comum, né? Dor lombar. E nessas estatísticas, mais de 90% da população mundial vai ter pelo menos uma crise de dor na coluna ao longo da vida. Muitos vão ter uma crise que vai dar, vai passar ali um mau jeito, enfim, levantou alguma coisa, fez uma mudança e passou, sumiu. Mas uma porcentagem desses pacientes, em torno de 30% a 40%, vão cronificar essa dor. Então, vão ficar com um problema de dor todos os dias ou quase todos os dias. Então, a partir do momento que eu sei por que eu tenho essa dor, então acho que a primeira pergunta, né, que a gente tem que se fazer é se eu estou seguro do meu diagnóstico. Né? Foram esgotadas as causas de investigação, né? Essa dor mudou ao longo do tempo, porque isso também é muito comum. Muitas vezes lá, quando começou, há 10 anos atrás, era uma dorzinha leve, assim, assim, assado, e há 1 ano essa dor se intensificou muito, né? Então, assim, isso precisa ser reavaliado. Houve uma mudança no padrão dessa dor, ainda que ela seja crônica, a gente tem que reinvestigar, porque a gente pode estar falando de um câncer, a gente pode estar falando de uma fratura, pode estar falando de uma doença inflamatória reumatológica, né? Condições que muitas vezes são subdiagnosticadas, justamente porque a gente fica nesse, a dor é da idade, isso mesmo, que eu tô velho, né? Então, primeiro, ter segurança do seu diagnóstico. Segundo, nesse diagnóstico, quais os tratamentos que eu tenho disponível que são eficazes, o que eu tenho evidência, né? O que eu tenho aí que eu conheço que funcione. Porque aí já automaticamente nós entramos naquilo que eu falei dos pilares do tratamento, né? Então, por exemplo, vamos para uma dor na coluna que é o mais comum, que é a degenerativa, ou seja, vamos envelhecendo, né? Eu brinco com as colegas dermatos aqui da clínica que o colágeno facial elas repõem, mas os colágenos internos nós não repomos. Então, vamos perder, né? Estrutura de cartilagens, de disco, e aí a nossa coluna começa lá com um problema, uma desidratação das nossas cartilagens, e eu começo a ter um problema de desgaste na coluna, artrose na coluna, né? Então, vamos pensar nesse que talvez seja um diagnóstico mais fácil, mais comum. Tudo bem, então eu tenho uma artrose na coluna. O que eu preciso fazer para melhorar essa artrose? E aí já vem na cabeça um monte de coisa que não tem nada a ver com remédio, né? Que é controle do peso, prática de atividade física para fortalecer a musculatura, né, ali do core, enfim, da região da coluna que está fragilizada. E isso não significa 10 sessões de fisioterapia,
Né? Isso significa, muitas vezes, inicialmente, uma boa fisioterapia, e a partir do momento que esse paciente está reabilitado, uma mudança no estilo de vida para que ele consiga manter aquele resultado que a fisioterapia trouxe, né? Aquele ganho de massa muscular, aquela estabilidade ali na coluna. Aí então, veja que o remédio nem é a primeira coisa, né? E aí sim, medicamento para dor. Ah, então eu fui num médico que só me prescreveu dipirona, paracetamol e tramal, então procure uma segunda opinião. Porque hoje essas não são as primeiras medicações, não é a primeira nem a segunda linha de medicamento usado para tratamento de dor crônica, né? Então a gente hoje tem outras medicações que são seguras para uso a longo prazo, com baixíssimo risco de dependência, tolerância, né, adição, e que podem ser usadas ao longo do envelhecimento sem risco, né? Então, acho que esse é o caminho. Não se contentar assim, mas larguei o tratamento que não está funcionando. Aí a gente volta naquilo que a gente falou nos primeiros minutos, né? Vai ficar cada vez mais difícil de resolver quanto mais tempo eu demorar para tratar. Então, hoje, dentro, né, do tratamento da dor crônica, nós temos opções de medicamentos seguros, né? Medicamentos em estudo, inclusive, aí entra canabidiol, e, enfim, outras terapias que estão sendo estudadas. Talvez a gente não tenha ainda evidência nem segurança para prescrever como a primeira linha de tratamento, mas que podem até individualmente serem consideradas caso a caso. Mas com certeza são mais seguras do que usar, por exemplo, um opioide, um tramal, uma oxicodona, uma morfina continuamente, né? Então, acho que eu passaria por essas fases, né? Avaliação primeiro avaliação do diagnóstico, reavaliação caso tenha mudado nos últimos tempos, e sempre que houver mudança é interessante que seja reavaliado. Entender as dimensões do tratamento, né? E aí você se torna ativa, porque você entende que o seu dia a dia está vinculado a isso. E no terceiro ponto, estou mesmo com a melhor opção, porque muitos pacientes têm medo do uso contínuo, né? Falam assim, poxa, mas eu não quero usar remédio para o resto da vida. E aí a gente precisa individualizar mesmo. Então, quanto da sua energia você está despendendo nesses outros pilares? Porque muitas vezes a gente consegue substituir, tirar a medicação se eu estou realmente aderente aos outros pilares, né? Identificar os gatilhos, e aí entra muito, você como psiquiatra sabe muito bem disso, né? As questões emocionais envolvidas, tanto no desencadear quanto no perpetuar a dor. Às vezes comportamentos em que às vezes a gente começa até a ter ganhos secundários por uma dor crônica, e é muito difícil reconhecer isso, é muito difícil abordar isso com o paciente, mas isso existe, né? Sim. Às vezes aquela tensão da família, ela vem porque você está doente. Enquanto a gente não tratar isso e não ressignificar isso, você não vai sair desse lugar de doença, né? Porque aquilo te traz ali, às vezes, um outro ganho por trás. Então, é delicado, é uma construção. Muito difícil que em uma consulta, em uma primeira consulta, a gente como médico especialista consiga falar a respeito de tudo isso e até ter intimidade com o paciente para falar sobre tudo isso, né? Sim. Mas veja que são caixinhas que a gente vai abrindo para entender e tirar e entender, talvez se a gente fosse deixar uma mensagem, né, aqui, até foi o que eu falei quando tivemos a oportunidade de uma reunião multidisciplinar aqui, né, não aceitar a dor crônica como algo normal para sua vida, né, eu acho que esse é o principal, é entender que existem caminhos e que, poxa, realmente talvez seja melhor você fazer uso de uma medicação segura, que melhore sua qualidade de vida, que trate a sua dor de uma forma mais eficaz, do que viver com a dor, porque essa dor crônica vai trazer invariavelmente outros problemas. Desde transtornos de humor, transtornos de sono, aumento do risco metabólico, e aí a gente também pode discorrer sobre várias complicações hoje que ter dor crônica está envolvida. Sim. É isso, Dani. Eu acho que você foi brilhante aí nas suas colocações, nesse passo a passo, né, que quem tem dor crônica precisa seguir. Às vezes a pessoa fica ali tentando sempre o mesmo caminho e só chega no mesmo desfecho, né? E para chegar num desfecho diferente, a gente precisa olhar para outros caminhos e dar os primeiros passos aí nessa nova direção.
E se por acaso, né, alguém de vocês que estão nos ouvindo aí no podcast, né, já tiver na outra camada já de gravidade, já se vira ali como um dependente químico de medicações, também não tardem a procurar ajuda para isso. A dependência química, como eu falei, é uma condição gravíssima, é um tratamento bem desafiador. Vocês realmente precisam ir atrás de especialistas em dependência química para conseguir se livrar disso o quanto antes que isso acabe arruinando cada vez mais a vida de vocês nas mais variadas esferas, sejam elas profissional, acadêmica, familiar, individual, realmente é algo devastador, né? Porque quanto mais a gente demora, né, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque você pega uma pessoa que tem dor crônica, como que uma pessoa tem um círculo social legal? Como que essa pessoa é feliz? Como é que ela se satisfaz profissionalmente? Até a questão do exercício, né? Existe uma coisa que a gente chama de cinesiofobia, Uhum. que é uma das coisas que acontece na pessoa que tem dor crônica, que é quando você começa a ter pânico só de pensar em se movimentar, porque assim, você tem a dor lá na coluna, aí você pensa, meu Deus do céu, preciso caminhar, eu preciso ir para academia, eu já sei que vai doer. E aí você já tem uma resposta neurológica lá, emocional, de pânico com aquilo, né? Então, é importante que esse ciclo seja quebrado, porque isso vai começar a tomar dimensões que vão afetar a área pessoal, profissional, sexual, enfim. Todas, não tem como segmentar, né? Nós somos um organismo muito complexo que trabalha em conexão corpo e mente e não dá para segmentar, né? Se algo não está indo bem e o seu corpo está sinalizando isso como dor, vamos reavaliar, porque alguma coisa tem, né? Não existe dor. Às vezes as pessoas têm medo, né? Ou têm muito receio de falar que tem dor, ou às vezes vem até com vergonha, falar, poxa, mas todos os meus exames dão normais. Então, o fato do exame ser normal não invalida a sua dor. Talvez a gente só precise mudar a perspectiva desse caminho, desse entendimento e olhar essas outras esferas para a gente tentar encontrar onde que o problema começou. Exato. Dani, eu agradeço imensamente a sua participação em mais esse episódio do Obrigada, eu Trianocast. que Eu tenho certeza que agradeço. quem está nos ouvindo, assistindo, adorou também a conversa. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para conversar, né? Mas felizmente a gente terá outras oportunidades. Sim, se ficou dúvidas, né, ou tem ideias, porque esse assunto é muito amplo, podem deixar, comentar, enviar aqui para a clínica sugestões, né? Quem sabe a gente faz subtemas aí mais focados, se houver Seria ótimo. curiosidade pontual dentro de alguma coisa, que é impossível em poucos minutos a gente falar sobre tudo que isso envolve. Mas é um prazer estar aqui. E o prazer maior é capacitar vocês, né, não profissionais de saúde ou profissionais de outras áreas, a entender isso melhor como acontece, auxiliar, né, porque a gente muda esse paradigma, porque a gente não seja um próximo Estados Unidos com uma epidemia de abuso de opioide, e ao contrário, né, que a gente comece a ser mais eficaz e ter mais sucesso no tratamento de dor. Sim, e a Dani, ela é bem ativa aí nas redes sociais, tem um Instagram, né, extremamente valioso do ponto de vista de compartilhamento de informações, sempre com Sim. muita ética, muita responsabilidade. Já falei aqui em outro episódio o quanto que a Dani é exemplar do ponto de vista de médica, realmente completa. A consulta com ela é um espetáculo, né? E Obrigada. acho que vale a pena deixar uma arroba, né, Dani? Bem, bem prático. Doutora Daniele Reumatologia, não tem erro. Então, assuntos reumatológicos que não são comuns, né? Às vezes doenças estranhas, a gente sempre comenta lá pontualmente coisas importantes, sinais de alarme, como identificar, né? Às vezes, um minutinho que você vai assistir lá e, poxa, pode trazer uma mudança aí na vida de alguém. Então, é sempre um prazer compartilhar a informação. Então, muito Obrigada, Daniel, bom. pelo convite. Obrigado mais uma vez. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Convido vocês mais uma vez a seguir o Trianoncast aí na sua plataforma de preferência. E fique atento, toda semana a gente traz um episódio com um novo tema de saúde aí, de grande relevância para todos nós. Sejam vocês médicos, profissionais de saúde, leigos, enfim, todos nós estamos sempre focados em saúde e, mais do que isso, focados no ser humano. Essa é a nossa especialidade aqui na Clínica Trianon. Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Um abraço, até a próxima.